Olá, boa noite pessoal, boa noite. Estamos aqui para começar mais uma live, bater um papo com vocês. Hoje o assunto é interessantíssimo. Antes eu queria pedir desculpa para vocês, tá? Porque essa live estava programada, tá? Para começar ao meio-dia, tá? E por motivos de ordem técnica, tá? Ou seja, em função do ciclone que aconteceu aqui em Florianópolis e na região toda, né? No estado todo e sul do país também, né? Rio Grande do Sul e assim por diante, tá? Foi impossível, tá? Eu fiquei sem luz, tá? E não estava preparado para isso, né? Foram quase 48 horas sem luz, né? E eu pensei que a luz voltaria e daria para ter feito a live com a bateria do notebook, com a bateria do celular, né? Mas não foi possível, né? Porque eu não estava com o celular suficientemente carregado e o notebook eu terminei usando pensando que a luz voltaria e por outro lado também, na medida que não tinha luz, também não tinha internet, eu teria que fazer aí a internet via 4G e não ficaria legal. Então eu de última hora resolvi não fazer a live e fazer agora à noite. Explicado, tá? Peço desculpa para vocês, tá? E o tema de hoje, tá, é transtorno afetivo bipolar ou bipolaridade, tá? É um assunto bastante falado, bastante discutido, muito polêmico, muita confusão a respeito. Boa noite, Maria Aparecida, boa noite, Débora, tudo bem? Que legal, acompanhando a nossa live, tá? É um tema bastante discutido, mas muito polêmico e embora seja uma coisa muito estudada, tá? Embora seja uma coisa bastante estudada, tá? É uma patologia, tá? Onde facilmente, tá, acontecem erros, tá? É uma patologia grave, é uma patologia que na maioria dos casos é crônica, tá? Na maioria dos casos é crônica, tá? Normalmente, quando os pacientes procuram ajuda ou quando são levados a procurar ajuda, tá? Já se passou muito tempo do início da doença, tá? E aí ela já está num estado avançado, num estado crônico, então é uma patologia com a qual nós temos que ter o maior cuidado, o maior carinho e por outro lado, pela complexidade que é o tratamento do transtorno afetivo bipolar, é importante, tá, que o profissional que esteja tratando a pessoa, tá, seja um profissional experiente, tá? Por quê? Tá? Vamos lá, assim, entrar no assunto propriamente dito, né? Quando se fala de transtorno afetivo bipolar, se fala especificamente de 6 tipos de bipolaridade. Tá? O transtorno afetivo bipolar depressivo, o transtorno afetivo bipolar eufórico ou maníaco, tá? O transtorno afetivo bipolar misto, certo? Então, vamos repetir. É muito importante porque se esse tipo de coisa não é entendida, nada mais é entendido, tá? Ou a pessoa que sofre de transtorno afetivo bipolar, ela pode ter o transtorno afetivo bipolar depressivo, ela pode ter o transtorno afetivo bipolar eufórico ou maníaco,
e ela pode ter o transtorno afetivo bipolar misto. Tá? O misto seria misto de depressão e de euforia. Ela apresenta os dois quadros. Tá? Além disso, ela pode apresentar esses 3 tipos de transtorno afetivo bipolar, tá? Com quadro psicótico. Então vejam bem, seria transtorno afetivo bipolar depressivo, transtorno afetivo bipolar eufórico ou maníaco, transtorno afetivo bipolar misto, transtorno afetivo depressivo com quadro psicótico, transtorno afetivo maníaco ou eufórico com quadro psicótico e transtorno afetivo bipolar misto com quadro psicótico. Certo? Deu para entender que quando se fala de transtorno afetivo bipolar é importante que nós entendamos, né, que a pessoa pode variar, né, em 6 categorias. Obviamente, tá? Pelo menos em teoria, tá? Que o transtorno afetivo bipolar misto com quadro psicótico é o transtorno afetivo bipolar mais severo. Mas isso só teoricamente, porque na prática, uma pessoa pode ter só o transtorno afetivo bipolar depressivo numa gravidade, com uma intensidade imensa, enorme, né? E em razão disso ser um caso mais grave que outra que tem um transtorno afetivo bipolar misto com um quadro psicótico, tá? De uma maneira mais leve, tá certo? Então tem que ser avaliado caso a caso, tá? Existe uma grande confusão, porque as pessoas nunca sabem, né? Quando que elas têm um quadro de depressão profunda ou quando que elas têm um quadro de transtorno afetivo bipolar depressivo. Quando é um quadro de transtorno afetivo bipolar eufórico ou maníaco, é muito simples, a pessoa apresenta nas suas crises, nos seus surtos, né, um quadro eufórico, um quadro de agitação, um quadro eufórico, maníaco, né? E é fácil de identificar. Tá? Quando é misto, também. Né? Por quê? Porque a pessoa, eventualmente, né, ela está numa crise depressiva e sai dessa crise depressiva, entra numa crise eufórica, numa crise maníaca, né? E vice-versa. Tá? Ela tem essa oscilação. No transtorno afetivo bipolar, né, maníaco, eufórico, com quadro psicótico, e no transtorno afetivo bipolar misto com quadro psicótico, é a mesma coisa, só que, né, além né, de apresentar o quadro de depressão, o quadro de euforia e depressão, tá? Ela também vai apresentar delírios, né? Desconexão com a realidade, né? Em alguns casos até situação de alucinação. Tá? Isso tudo mesclando ou com a depressão, ou com a euforia, ou com a depressão e euforia. Tá? Mas a grande confusão, tá? A Claudete, só interrompendo, a Claudete fez uma pergunta que é difícil de saber a diferença. Eu estou explicando, tá, Claudete? Presta bem atenção que nós vamos sanar essas dúvidas, tá? Eu estou tentando ser bem tranquilo aqui, pausado na explicação. Bom, mas então vamos ver assim. A grande dificuldade, na realidade, é diferenciar um quadro de depressão profunda de um transtorno bipolar depressivo. Tá? Gente, na realidade, o quadro em si de depressão, tá?
e o paciente em crise de transtorno bipolar depressivo é o mesmo, tá? É o mesmo, a pessoa fica inabilitada, a pessoa fica, na medida que evolui, sem coragem de fazer as coisas, sem vontade de fazer as coisas, com muito medo, com muita insegurança, né? Com pavor, com pânico, muito ansiosa, muito angustiada. Isso acontece tanto no transtorno afetivo bipolar depressivo quanto na depressão profunda, tá? Chegando ao ponto de se trancar dentro do seu quarto e não conseguindo mais sair de dentro do quarto. Para de ter higiene pessoal, para de comer, né? Para de se vincular, de se relacionar, tá? E fica realmente com a vida bastante difícil. Mas isso acontece nos dois quadros, nas duas situações. Acontece tanto no transtorno afetivo bipolar depressivo quanto na depressão profunda. Como é que nós diferenciamos? Nós diferenciamos por outras características do paciente, não pela crise em si. A crise é mais ou menos a mesma, tá? Qual é a diferença? É que o paciente com transtorno afetivo bipolar depressivo, tá? Quando está fora da crise, principalmente, tá? É um paciente que é sedutor, manipulador, né? Normalmente é um paciente que mente bastante, tá? É um paciente que enrola, que inventa, tá? É uma pessoa prepotente, arrogante, tá? Essas características, e além de tudo, é uma pessoa que não aceita, tá? É uma característica muito específica do paciente com transtorno afetivo bipolar, tá? É uma pessoa que não aceita inicialmente, o processo de negação é total, ela não aceita a doença que tem. E quando é dito para ela que ela, né, tem algum tipo de problema, né, ela reage de forma, às vezes, até violenta, né? É uma pessoa que, nesse processo de negação, ela não aceita o confronto com a sua própria doença. Claro, isso inicialmente. Chega uma hora que esse mecanismo não funciona mais, né? A doença se torna muito clara, a doença se torna muito límpida, muito transparente, e até mesmo a pessoa não tem como não aceitar, né? Ou seja, o transtorno, as crises geradas na sua vida pessoal, familiar e profissional, né, fazem com que ela não consiga mais negar a doença, tá? Mas esse processo de negação no início do problema, ele é uma característica básica. Isso no transtorno, essas coisas que eu falei, acontecem no transtorno afetivo bipolar depressivo. A pessoa com depressão profunda, normalmente, quase que via de regra, ela não tem essas características, tá? Ela normalmente não é manipuladora, ela não é sedutora, ela não é mentirosa, tá? Ela não é agressiva, ela não é irritada, tá? Essas coisas que são características básicas, típicas da pessoa com transtorno afetivo bipolar depressivo, são características do transtorno afetivo bipolar depressivo no paciente, na pessoa com depressão crônica, tá? Esses problemas, essas características não são assim. A pessoa com depressão crônica, ela pura e simplesmente é uma pessoa fechada, ensimesmada, que cada vez se tranca dentro dela mesma, cada vez mais. É uma pessoa que, com o tempo, vai ficando cada vez mais triste, né?
se sente cada vez mais impotente para gerir e gerenciar sua vida, e ela tem consciência disso. Ela manifesta essas dificuldades, né, sem problema nenhum. O paciente depressivo, né, ele é o primeiro a reclamar da doença dele, né? Ele não tem esse processo de negação. Tá? Então, gente, se vocês estão com alguma dúvida, podem escrever aí que a gente tenta sanar. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque ela está falando no problema, né? Eu sou bipolar, ansiedade e depressão leve. Horrível de conviver com isso. Realmente é complicado, mas a notícia boa é que para qualquer tipo de transtorno afetivo bipolar, hoje existem tratamentos, e tratamentos muito eficientes. Tá? Hoje sofre com o transtorno afetivo bipolar a pessoa que quer sofrer. Se ela procurar ajuda especializada, procurar ajuda de alguém, né? De uma equipe ou de alguém, né? Com know-how, com experiência, né? Com prática clínica, né? Certamente ela vai ser ajudada e vai poder ter uma vida normal. Tá? Vai poder ter uma vida normal. Tá? Voltando, né? Então, entenderam a diferença entre depressão, tá? Depressão profunda e transtorno afetivo bipolar? É importante isso. Tá? No transtorno afetivo bipolar eufórico ou maníaco, tá? É aquele quadro que a pessoa, quando tem crises, né, ela se sente poderosa, né, ela se sente dona do mundo, tá? Ela se sente tomada de uma energia imensa, né? A sensação de prazer é ilimitado, ela se sente feliz ao extremo, né? E o grande problema, o grande risco, ela não tem juízo crítico daquilo que faz ou que está fazendo. Tá? Então, nessa crise eufórica de alegria exacerbada, né? Nessa crise de poder ilimitado, né? Que é a euforia, tá? A pessoa busca fazer coisas que lhe saciem o prazer, independente das consequências. É como se a pessoa tivesse ausência de medo. Essa perda do juízo crítico faz com que ela tenha ausência de medo. Então é muito comum nas pessoas com transtorno afetivo bipolar eufórico ou com transtorno afetivo bipolar misto, tá? Que elas venham a cometer atos, né, que às vezes as compliquem, inclusive perante a lei. Né? Como eventualmente furtar alguma coisa, como comprar coisas que ela não tem a mínima condição de comprar, né? Como fazer planos, projetos e envolver pessoas nisso, né? De tal maneira, né, que esses projetos são um sonho, um absurdo, né, que não condigam, né, com a realidade e as possibilidades dessa pessoa, né? Então é uma coisa bem complicada, assim. E por essa ausência de medo, por se sentir totalmente poderosa, tá? É muito comum que a pessoa, né, termine, né,
cometendo atos que depois, né, podem ter uma consequência bem ruim, assim, né? Vamos ver aqui. Na depressão profunda, a pessoa consegue ter uma vida normal com o tratamento? Claudete, com certeza, Claudete, com certeza. Se fizer um tratamento adequado, vai conseguir sim. Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho, tá? Como tratar e que tipos de tratamento existe. Um outro, é bem difícil conviver com pessoas, né? Se tivesse assim dado... Tem uma pessoa aqui falando que é difícil conviver com pessoas assim. É bastante difícil. Por quê? Como o nome da doença já diz, transtorno afetivo bipolar. Então a pessoa fica com sequelas, a pessoa fica com alterações no seu lado afetivo. Então o relacionamento é muito difícil. Até porque a pessoa com transtorno afetivo bipolar, quando ela está em crise, ela dificilmente vai se preocupar com o outro. Vai se preocupar se ela está machucando as outras pessoas. Tá? A tendência, tá? É que ela siga em frente e passe de roldão por cima de tudo e de todos. Claro que depois, saindo da crise, vem a culpa, né? Vem a censura, aquela coisa toda, né? E aí, como se diz, tem a ressaca após a crise, tá? Essa é a parte mais difícil, tá? Por que eu falei no início, né, que o transtorno afetivo bipolar, tá, era uma doença grave? Porque tanto no quadro depressivo, quanto no quadro eufórico e no quadro misto, tá? Em algumas pessoas, quando em crise, essa crise é tão intensa que as pessoas perdem o contato com a realidade. Elas começam a ter delírios. Delírio de grandeza, né? Eventualmente delírios, né? Alucinações auditivas, né? Delírios visuais, né? Né? Nesses delírios, né? Elas fazem um quadro psicótico, tá? E quando chega neste momento, realmente o paciente, ou ele está sob controle porque ele está sendo acompanhado por um profissional, e o profissional vai ter a chance de, através de uma medicação adequada, de um conjunto de providências, né, medicamentosas e assim por diante, de conter essa crise, de ajudar o paciente a sair dessa crise. Ou então, se ele não estiver sob acompanhamento, quando ele tem algum tipo de manifestação da bipolaridade com um quadro psicótico, a tendência é que a família, no desespero, termine encaminhando o seu familiar para internação, porque realmente a pessoa fica totalmente fora de controle, né? E a família se sente, inclusive, ameaçada, assim como percebe que a pessoa corre risco. E aí é o aspecto mais grave da bipolaridade, tá, gente? É o aspecto mais grave da bipolaridade. Por quê? Porque é no transtorno afetivo bipolar aonde as pessoas sofrem, aonde as pessoas têm o maior risco de suicídio, tá? E agora uma coisa importante para que vocês entendam, tá? Não é na crise depressiva que a pessoa se suicida, tá? O paciente depressivo, quando está em depressão, seja na depressão profunda, seja na depressão bipolar, quando ele está na crise depressiva, tá? Ele se sente tão impotente perante ele mesmo e perante a sua vida que ele não teria condições nem psíquicas,
nem físicas, de atentar contra ele mesmo, tá? O que que acontece? Tá? Às vezes, o paciente está numa crise depressiva, né, grande, né, e por um rasgo de 1 minuto, ele faz uma crise eufórica. Nesta crise eufórica, ele é tomado, né, de um poder tão grande, de uma sensação de tamanho poder, né, e tem uma sensação de controle dele mesmo e do mundo que está à sua volta, né? Essa sensação é uma coisa tão intensa que ele surta de forma psicótica, né? E atenta contra a própria vida. Tá? Então, nesses casos, ou seja, quando a pessoa tem transtorno afetivo bipolar eufórico, ou quando ela tem transtorno afetivo bipolar misto, principalmente quando é transtorno afetivo bipolar eufórico psicótico, ou transtorno afetivo bipolar misto psicótico, nós temos que ter o maior cuidado, no trabalho com esse paciente. A família tem que ter o maior cuidado, né, com esse familiar. Por quê? Porque realmente, tá? Realmente, nestes casos, tá? A pessoa corre risco de vida, tá? São nesses casos, no transtorno afetivo bipolar eufórico e no transtorno afetivo bipolar misto, os dois com quadro psicótico, onde normalmente os pacientes ou as pessoas de maneira em geral, quando sofrem dessa doença, nessas duas situações, são quando as pessoas correm risco e quando elas se suicidam. Sempre na crise eufórica, tá? O que acontece que normalmente as pessoas ficam assustadas, né? Quando a pessoa deprime. Porque normalmente a pessoa, quando comete suicídio, o histórico sabido daquela pessoa era de depressão, né? Dificilmente alguém está junto da pessoa segundos antes dela cometer suicídio para saber que ela saiu da depressão e entrou na euforia. Tá? Então, por isso é que as pessoas têm, né? Ou seja, que comumente se fala publicamente que o paciente era depressivo e se matou, se suicidou, né? Ah, o cara era depressivo. Ah, fulano se suicidou, era depressivo. Ele podia ser depressivo, mas ele era bipolar, tá? E também tinha um quadro de euforia. E foi nessa transição da depressão para a euforia que ele arranjou forças, né? E que perdeu o contato com a realidade e atentou contra a própria vida. Tá certo? Então, por isso, nós temos que ter o maior cuidado, tá? No diagnóstico, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui, gente. Temos que ter, deixa eu ver aqui. Tá? Nós sofremos... alguém está dizendo que nós bipolares sofremos muito de preconceito, né? É terrível. Na realidade, né, o preconceito existe com relação a qualquer problema de ordem emocional, né? As pessoas infelizmente têm preconceito e ninguém olha que tem telhado de vidro, né? Normalmente todos nós temos algum caso ou alguns casos de pessoas na família com problemas emocionais, tá? Mas a gente costuma julgar a doença do vizinho, do conhecido ou de qualquer outro assim, né? Mas a doença emocional
né? A doença psíquica, né? Ela não dá em poste, eu falo sempre, ela dá em gente, basta estar vivo para tê-la, tá? E cada vez mais, né? Hoje se consegue diagnosticar, se consegue perceber pessoas com problemas, né? Mas existe preconceito? Existe, infelizmente, né? Infelizmente existe. E esse preconceito é que faz muitas vezes, né, com que as pessoas, né, não procurem ajuda, se escondam, escondam a doença por mais tempo possível, e às vezes quando vão procurar ajuda é tarde, ou então vai ter mais trabalho para resolver, tá? Uma outra pessoa falou: meu filho fala isso, que quer morrer. Tá? Normalmente as pessoas na depressão falam que querem morrer, né? Se o seu filho, né, tem só depressão, é uma coisa normal o deprimido falar que quer morrer, porque ele sofre tanto, né? As coisas são tão difíceis, e muitas vezes os tratamentos assim custam tanto a dar resultado, tá? Muitas vezes a pessoa, além de tudo, por azar, é refratária à medicação, né? Eu já falei disso em outras lives, né? Tem vários motivos que fazem com que a pessoa seja refratária às medicações, né? O que é o refratário à medicação? A medicação não faz efeito. A pessoa toma a medicação e não faz efeito, tá? E troca de remédio e de associações medicamentosas e continua não fazendo efeito, né? Chama-se o paciente refratário à medicação, tá? Então a pessoa entra em tamanho desespero, né, que normalmente nos quadros depressivos ela manifesta a vontade de morrer, tá? Gente, a gente não pode dizer assim nunca, né? Mas normalmente esse paciente que fala que quer morrer e que está numa depressão, né, não é aí que ele vai se matar ou fazer qualquer coisa contra si mesmo. É necessário que ele entre numa crise eufórica. Claro, se a pessoa, nós temos que valorizar a queixa da pessoa, a pessoa está dizendo que quer morrer, no mínimo ela está nos dando uma notícia, que ela está sofrendo demais, que ela está sofrendo muito, tá? Então, se o seu filho, né, está dizendo que ele quer morrer, né, certamente a senhora deve valorizar isso e deve conversar com a pessoa que o atende, né, ou então deve levá-lo o quanto antes para ser atendido por alguém. Tá? Que mais? Eu me abato, doutor, por qualquer coisa. Olha, eu não falo que quero morrer, eu tenho medo de morrer, eu tenho síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. É um outro problema, tá? A pessoa que se abate demais por qualquer coisa, que fica muito sensível, né? Uma das coisas que ela pode ter é transtorno de ansiedade generalizada, que pode se manifestar com pânico, fobias e assim por diante, tá? Mas vamos nos deter aqui na bipolaridade, porque já é um assunto bem complexo, né? E senão a gente termina não falando a respeito do tema. Em outra ocasião a gente pode voltar a falar a respeito de transtorno de ansiedade, tá? E de pânico e assim por diante, que é um assunto também que monopoliza muitas pessoas e que tem muitas dúvidas, né? Bom, o paciente com transtorno afetivo bipolar, gente, normalmente, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Ele faz tratamento há 3 anos, mas parece que não está adiantando muito. É como ele disse, né? Às vezes o paciente é refratário à medicação, tá? Mas eu já vou adiantar, sim. Vamos olhar a coisa do tratamento, né? Que eu estava entrando nisso agora, né? O paciente com transtorno afetivo bipolar, é importante que ele saiba, tá? Que ele está doente em 3 níveis, tá? Ele está bioquimicamente doente, tá? Existe no paciente com transtorno afetivo bipolar problemas,
metabólicos na recaptação da serotonina, né? Na liberação de dopamina e noradrenalina, tá? Existe, né, problemas no metabolismo do lítio. Eventualmente tem pessoas que já nascem, né, que é congênito isso, né, nascem com o metabolismo do lítio comprometido, elas têm dificuldade na absorção do lítio e, portanto, as dosagens de lítio são muito baixas e aí elas têm instabilidade de humor, tá? Que, na continuação, se torna um transtorno afetivo bipolar, tá? Então, o tratamento para transtorno afetivo bipolar, como a pessoa adoece em 3 níveis, ou seja, adoece bioquimicamente, tá? Como ela adoece emocionalmente, ou seja, seus afetos, seus sentimentos e seu comportamento, né, fica comprometido também. E, além disso, ela adoece neuropsiquicamente, ou seja, os seus neurotransmissores ficam comprometidos e ela faz sinapses de má qualidade, tá? Para que o tratamento seja eficiente, para que se tenha alguma, entre aspas, garantia de sucesso no tratamento, a pessoa, no mínimo, terá que fazer psicoterapia e acompanhamento medicamentoso. No mínimo, tá? Não adianta vocês tratarem de transtorno afetivo bipolar somente com psicoterapia e não adianta vocês tratarem transtorno afetivo bipolar. Oi, Léo. Tudo bem, Léo? Prazer te ver aqui na live, tá? Não adianta vocês tratarem transtorno afetivo bipolar somente com psicoterapia e não adianta tratar somente com psicofármacos, tá? Se fizerem um único tratamento, ou seja, só psicoterapia ou só medicamento, tá? Não vai dar resultado. Ainda quando a pessoa faz só o medicamento, o que acontece? Esse medicamento pode fazer com que a pessoa tenha a diminuição dos sintomas, tá? Oi, Léo, saudade de ti também, Léo. Abração. Pode fazer com que a pessoa tenha os sintomas amenizados, tá? E através da amenização dos sintomas, ela vai ficando legal, tá? Mas o que acontece com isso, tá? No momento que ela para de tomar a medicação, tá? Ela surta novamente, ela entra em crise novamente. Então a pessoa que se trata somente com medicação, tá? Certamente ela vai se tratar com medicação pelo resto da sua vida, tá? Vai se tratar com medicações, eu digo, em doses pesadas, pelo resto da sua vida e vai viver de recaída em recaída. Porque uma característica... Oi, Mara, tudo bem, Mara? Saudade de ti, Mara. Um abraço. Então, uma característica do paciente com transtorno afetivo bipolar, né, é que ele, né, quando melhora, a primeira coisa que ele faz é dizer que está curado e abandonar o tratamento. Tá? Isso é de praxe. Sistemático no paciente com transtorno afetivo bipolar. Ele entra em crise, tá? Começa a fazer o tratamento, ou porque levaram ele para fazer o tratamento, ou porque ele se sentiu tão mal ou em risco que foi procurar o tratamento, tá? Mas assim que ele fica bem, ele larga o tratamento, larga a psicoterapia e larga a medicação, tá? E aí, inevitavelmente, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano depois, ele faz uma nova crise. E normalmente essa nova crise é pior que a anterior. E assim por diante.
Então existem pacientes com transtorno afetivo bipolar que estão nessa jornada há 10, 20, 30, 40 anos. Tá? Eles vão de psiquiatra em psiquiatra, de psicólogo em psicólogo, de internação em internação, de hospital em hospital, e não resolvem nunca o problema. Por quê? Porque eles nunca fazem um tratamento completo com princípio, meio e fim. Tá? Então, voltando, é muito importante que, no mínimo, o paciente com transtorno afetivo bipolar faça concomitantemente psicoterapia e acompanhamento com psicofármacos. É fundamental. Tá? Isso resolve. Em alguns casos, resolve. Mas se nós queremos estender, se nós queremos melhorar o prognóstico desse paciente, tá? É importante que a gente também trate da parte neuropsíquica. É importante que a gente reorganize os neurotransmissores, melhorando a qualidade das sinapses desse paciente. Então é importante que ele faça a psicoterapia concomitantemente com o uso de psicofármacos e a estimulação magnética transcraniana. O paciente que fizer os 3 tratamentos concomitantemente tem um prognóstico razoavelmente melhor, tá? Do que aquele paciente que faz só a psicoterapia e os fármacos. E infinitamente melhor do que aquele paciente que faz só a psicoterapia ou que faz só os fármacos. Tá? Quanto a esses tratamentos, tá? A psicoterapia, tá? É uma coisa que eu repito sempre, quando dou alguma palestra, quando dou alguma aula, quando dou alguma entrevista e principalmente, é óbvio, quando eu falo com os meus pacientes. Tá? Não interessa, não existe a melhor linha terapêutica para fazer psicoterapia com o paciente com transtorno afetivo bipolar. Tá? Então, não adianta sim vocês lerem, e existe muita coisa no Dr. Google na internet, né? Não significa a melhor linha terapêutica para tratar do paciente com transtorno afetivo bipolar é a linha psicoanalítica. A melhor linha terapêutica é a cognitivo-comportamental. A melhor linha terapêutica é a existencial. A psicologia transpessoal. Não existe isso. A primeira coisa que conta no tratamento da pessoa com transtorno afetivo bipolar é a experiência e a capacidade do profissional. Primeira coisa, certo? Segunda coisa, tá? O profissional expert no tratamento do transtorno afetivo bipolar, tá? Ele tem que se sentir extremamente confortável com as técnicas terapêuticas que ele vai usar para tratar não só o paciente bipolar, mas qualquer paciente. Gente, todas as técnicas são ótimas, desde que bem aplicadas, desde que bem conduzidas. E para que uma técnica seja bem aplicada e bem conduzida, é muito importante que o profissional que desempenha, que aplica, que domina aquela técnica, se sinta muito confortável com ela ou com elas. Tá? Normalmente, os profissionais mais experientes, né, e com maior know-how em tratar pacientes bipolares,
tá? Normalmente, eles não se utilizam de uma técnica única. Eles dão preferência para aquela técnica que eles se sentem mais confortáveis de usar, tá? Mas eles, pela experiência, associam aspectos de outras técnicas terapêuticas, porque isto é muito importante no tratamento do paciente com transtorno afetivo bipolar. Isso estou falando só da psicoterapia. A outra coisa que é extremamente importante, pelo fato do paciente bipolar ser um paciente que nega a sua doença, que tem dificuldade de aceitação da sua doença, que é um paciente que não aceita críticas, que dificilmente aceita sugestões, né? Ele tem que ter um vínculo muito bom com o terapeuta. É muito importante que o paciente bipolar se sinta confortável com a pessoa que vai tratá-lo, que se sinta num processo empático com o profissional que vai tratá-lo, e vice-versa. A gente só fala que o paciente tem que gostar do profissional. O profissional tem que gostar do paciente também. Se o profissional achar que o paciente é um chato, e existe isso, existe muito isso, tá? Ele não vai conseguir tratar do paciente legal. Por quê? Porque já existem as barreiras que o paciente bipolar coloca para ser tratado, tá? Se além disso tiver as barreiras da técnica ou do profissional, não vai dar certo, tá? O tratamento medicamentoso, tá? É um tratamento delicado. Por quê? Porque no transtorno afetivo bipolar é muito comum que seja usado, usados os antidepressivos, os ansiolíticos, os moduladores de humor e os antipsicóticos. É muito difícil que se trate um paciente bipolar com monoterapia, ou seja, com um remédio único, tá? É muito difícil. Existe essa possibilidade? Existe, tá? Mas não é o comum. Normalmente, o profissional terá que fazer uma associação, um pool de medicamentos, tá? Para que a pessoa estabilize. Obviamente que no decorrer do tratamento, com o passar do tempo, essa medicação vai sendo modulada, vai sendo adequada, e pode haver uma redução de alguns remédios, aumento de outros e assim por diante, depende de caso a caso, não tem uma regra, tá? O que acontece? Quando o paciente é refratário à medicação, ou seja, quando o paciente está sendo medicado, tá? Mas ele não responde à medicação, tá? Gente, a única chance que esse paciente tem, tá? Quando ele responde pouco à medicação ou quando ele não responde, a única outra possibilidade que resta é ele fazer a psicoterapia, o tratamento medicamentoso e a estimulação magnética transcraniana. Por quê? Porque na medida que ele começar a fazer sinapses de melhor qualidade, tá? Ele vai começar também, tá? A responder melhor à medicação. E vai se tornar um paciente mais produtivo na psicoterapia. Então a estimulação magnética transcraniana não só ajuda a resposta com os psicofármacos, tá? Como também melhora a performance do paciente na psicoterapia, como também, tá? Antecipa o prognóstico positivo do paciente, tá? A pessoa fica bem mais rapidamente,
Tá? Então hoje é plenamente possível tratar transtorno afetivo bipolar, qualquer um dos 6 tipos, tá? E na arrasadora maioria dos casos, é bem possível tratar com o paciente em casa, tá? Sem precisar de hospitalização, desde que ele procure ajuda a tempo, tá? E que se disponha a fazer a psicoterapia, o tratamento medicamentoso e a estimulação magnética transcraniana. Tá bom? Pessoas com bipolaridade são pessoas, repito para vocês, que quando bem tratadas, tá? Quando bem assistidas, tá? Profissionalmente, elas podem ter uma vida normal. Podem ter uma vida familiar, podem ter uma vida como qualquer outro. Mas elas têm que ficar em acompanhamento. Tá? Elas têm que ficar em acompanhamento. Não é uma doença que a pessoa receba alta do tipo nunca mais precisarei ir ao médico. Ela recebe alta daquele tratamento maciço, em bloco, que é feito quando ela está em crise, tá? Quando ela estiver bem, quando ela estiver regulada, quando ela estiver com os exames dela de litemia e assim por diante em ordem, tá? Quando ela já estiver, tá? Depois de uns 2 anos, 3 anos sem crise, tá? É totalmente possível deixar a medicação de suporte e dar alta para a pessoa. Mas é importante que de tempos em tempos ela dê uma chegada no médico, tá? Para reorganizar a medicação, para ver como é que ela tá, para ver se não tem alguma coisa nova acontecendo, tá? E manter a doença estabilizada, porque é uma doença crônica, na maioria dos casos. Existem exceções, existem pessoas, tá? Eu já tive vários casos assim, tá? Que procuram o tratamento a contento, tá? Fazem, né, a psicoterapia, a parte medicamentosa e a estimulação magnética, e depois de algum tempo, né, se consegue, né, dar alta da psicoterapia e deixar a pessoa com uma monoterapia, com um único remédio só, ou então dar alta da psicoterapia e inclusive ficar sem medicação. Tá? São exceções, mas é possível? É possível. Mas sem dúvida ela vai ter que se submeter aos 3 tratamentos. Tá? Ela vai ter que se submeter aos 3 tratamentos: a psicoterapia, a estimulação magnética e ao tratamento medicamentoso. Tá? Então, gente, era isso. Eu espero ter passado para vocês um pouco da minha experiência, dos meus conhecimentos a respeito de transtorno afetivo bipolar. É algo que todo dia se aprende, eu continuo estudando até hoje, tá? Todo dia existem coisas novas a respeito de transtorno afetivo bipolar, e sempre que eu tiver alguma coisa nova eu vou vir aqui, vou falar para vocês, vou fazer uma live, vou fazer uma postagem, né? Para quê? Para que vocês fiquem sabendo, né, o que existe de novo nessa situação. Tá? Então, qualquer dúvida, escrevam para a gente. Se vocês quiserem algum outro tema para a live de quinta-feira ao meio-dia, tá? Mandem o pedido de vocês. Se vocês quiserem a continuação, né, dessa live da bipolaridade, peçam, a gente pode fazer uma segunda parte. Tem muita coisa a respeito desse assunto, é que nós já estamos aí com 55 minutos de live, então por hoje é mais ou menos isso. Tá bom, pessoal? Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, espero ter saneado, né, algumas curiosidades, tá? E espero também, tá,
que vocês tenham entendido bem aquilo que eu quis passar e que eu tenha conseguido desmistificar um pouco, né, dessa coisa do transtorno afetivo bipolar para todos vocês, assim, que conhecem alguém ou que tenham um problema ou algum familiar que tenha, tá? Agradeço muito a audiência de vocês todos. Hoje tá excelente, assim, né? A live, estamos aqui com uma presença incrível, né? Valeu, tá? Um beijão para vocês. Hoje é quinta-feira, desculpa, a próxima live é domingo ao meio-dia, tá? A próxima live domingo ao meio-dia. Eu fiz confusão, não é? A próxima não é quinta, a próxima live é domingo ao meio-dia, tá? Escrevam pra gente se vocês tiverem alguma preferência. Um beijão, tá? Tchau, tchau. Fui. Tchau, gente.